Boa noite, professores. Meu nome é Natália, sou aluna do 10º semestre de Agronomia Noturno. Eu vou falar sobre a importância da realização do teste de envelhecimento acelerado em semente. A importância da realização do teste de envelhecimento acelerado em semente, ela tem por finalidade avaliar o vigor da semente quando levada ao estresse, assim testando a sua germinação e o seu vigor, que os produtores almejam que seja de 80% de vigor e 90% de germinação. Esse teste ele é feito para que haja pouca perca no campo, para que não haja uma perca significativa no campo, quando as sementes forem levadas a campo. Alguns fatores que afetam o vigor da semente são os genótipos, a escolha da área para a produção da semente, as condições climáticas durante a produção, ou seja, a época de semeadura, os insetos, patógenos, a nutrição da planta-mãe, o momento e manejo decorrente à colheita. O vigor é a capacidade das sementes em germinar e produzir uma plântula normal, em ampla faixa de condições, não necessariamente sendo as condições ideais para a germinação. A qualidade das sementes. A pós-colheita, o armazenamento, a qualidade fisiológica e a qualidade sanitária. Vou falar um pouco sobre a pós-colheita. Na pós-colheita, um dos processos mais importantes é o armazenamento, pois trata-se de conservar a qualidade das sementes e também tentar reduzir o processo de deteriorização ao máximo. A deteriorização é o processo de envelhecimento e morte da semente. Armazenamento. As condições em que o armazenamento se encontra de forma inadequada, nesses casos, a semente começa a perder viabilidade por conta da atividade metabólica aumentada, promovendo a redução da qualidade fisiológica das sementes. As sementes devem ser guardadas em armazéns secos, bem arejados. A cobertura deve ser, quando possível, de material isolante de calor para evitar uma elevação acentuada da temperatura pela ação dos raios solares. A qualidade fisiológica da semente, ela é influenciada pelo ambiente de produção e estado nutricional das plantas. Um lote de semente com elevada qualidade fisiológica é aquela que tem um vigor alto, uma alta taxa de germinação, que resultará na emergência adequada no cultivar em campo. A qualidade sanitária de um lote de semente, ela é determinada pelo grau da ocorrência de micro-organismos e insetos que causam doenças ou danos à semente no armazenamento, ou que não transmite pela semente e que são capazes de causar doença e redução na produtividade das culturas em campo. Um lote de sementes que tem qualidade sanitária elevada quando está livre de fungos, nematóides, insetos, vírus, bactérias e outros patógenos, ou ainda quando recebeu tratamento químico que reduz a infestação das sementes. Além dessas características, é importante observar a tolerância da semente à dessecação. Isso porque aquelas que não toleram esse processo e não germina quando submetidas à hidratação. Indicadores de qualidade são a produção de grão, produção de alimento animal e o processamento. Produção de grão, produção de semente, como já foi citado aqui, é o alto teor de germinação e vigor, depende totalmente disso. E a produção do alimento animal depende do teor, do alto proteína e baixa incidência de mofos. E
e o processamento ao alto teor proteico, amido, açúcar e óleo. Semente em situação de estresse causado por temperatura e umidade. A temperatura, ela sozinha, ela não é capaz de iniciar a germinação, mas ela pode reprimir ou acelerar o processo, mesmo que em outras condições estejam favoráveis. As temperaturas, quando elevadas, elas vão favorecer o processo de respiração da semente, além da atividade de inseto e micro-organismo, enquanto que a baixa temperatura ela conserva as sementes das plantas. Por isso, e quando os sacos de sementes chegam ao armazém, eles não podem ser deixados no chão, nem que seja por momentos rápidos. Sempre tem que ter já um lugar adequado para colocar a semente. Aqui nós temos uma imagem com as plântulas, né, para dizer que a temperatura ela afeta na velocidade da uniformidade e o porcentagem da germinação. A temperatura, ela também irá atuar no processo germinativo regulando as reações metabólicas, já que cada reação apresenta exigências térmicas próprias. Aqui nós temos uma imagem de uma semente que ela foi deteriorizada por temperatura e umidade relativa do ar alta. Na oscilação das temperaturas e umidade, que algumas das coisas que ocasionam na semente é a formação das rugas nos cotilédonos, na região oposta ao hilo, devido à ausência da camada tegumar composta por células em forma de ampulheta da hipoderme, de modo que as expansões e contrações não são atenuadas. Além disso, também ocorre o cansaço físico dos tecidos, que podem resultar em ruptura do tegumento e dos tecidos embrionários, compreendendo o controle de permeabilidade das membranas aos níveis celulares e subcelulares. Organelas como as mitocôndrias são particularmente afetados por tal processo, havendo uma menor produção de ATP, que é necessária para a germinação. O teste de envelhecimento acelerado em laboratório. O teste de envelhecimento acelerado ele é avaliado em laboratório através de vários testes. O teor de água, a germinação, a primeira contagem da germinação, a germinação a baixa temperatura, a emergência de plântulas, o envelhecimento acelerado tradicional e o envelhecimento acelerado com o uso de solução não saturada de sal. Eu vou falar um pouco sobre cada um. O teor de água, ele é realizado com 2 sobreamostras de 2 gramas de semente para cada lote, pelo método de estufa 105 graus durante 24 horas, de acordo com as regras para análise de semente, ARRAS. Já a germinação, ela é conduzida com 16 sobreamostras de 50 sementes, substituindo 4 repetições de 200 sementes para cada lote, distribuída entre 2 folhas de papel, a germitestes dobrados ao meio antes da semeadura, umedecidas com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso, o papel seco. Após a semeadura, fazem 2 foram feitos rolos e mantido em saco plástico, coloca no germinador a 20 graus. A primeira contagem da germinação, ela corresponde à porcentagem de plântulas normais
no 4º dia após a instalação do teste de germinação. Germinação a baixa temperatura, conduzindo com 16 subamostras de 50 sementes, constituindo 4 repetições de 200 sementes para cada lote, distribuídas sobre 2 folhas de papel germicide dobradas ao meio, umedecidas com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do papel seco e mantidas no interior dos sacos plásticos, em germinador a 15 graus. A emergência das plântulas é determinado com 8 subamostras de 50 sementes por lote, distribuída em bandejas de poliesterino expandido em células individuais, preenchidas com subamostra comercial para hortaliça, Plantimax. Foram reduzidos 2 testes com subamostras ambiente de 25 graus em casa de vegetação climatizada e outro a baixa temperatura em sala climatizada do laboratório a 15 graus. O envelhecimento acelerado tradicional é colocar a semente em situação de estresse com altas temperaturas e umidades relativas do ar elevadas. E o envelhecimento acelerado com o uso de solução não saturada de sal, ela diminui a absorção de água pelas sementes durante o teste de envelhecimento, acarretando uma menor taxa de deteriorização e resultados menos drásticos e mal uniformes. Aqui temos uma tabela numa qualidade inicial de 6 lotes de semente avaliado pelo teste de envelhecimento. Com relação ao teste germinativo, a gente pode observar que os lotes C, D e F apresentam germinação semelhantes e inferior às verificadas para o lote A, de desempenho superior ao lote B, que foi de desempenho intermediário. A primeira contagem do teste de germinação apontou o lote F como de qualidade inferior do lote A, que foi superior. Embora a primeira contagem da germinação possa ser considerada um indicativo de vigor, a gente sabe-se que a redução da velocidade da germinação não está incluída entre os eventos iniciais do processo de deteriorização das sementes. Conclusão: a qualidade da semente é de importância excepcional, porque por ela pode ser determinada o sucesso ou fracasso dada a uma cultura, e pela qualidade da semente que irá ser verificado o seu vigor, e se irá germinar em condições de campo. O armazenamento é de uma grande importância para que a semente fique preservada e para manter o seu vigor até a próxima safra. O teste de envelhecimento acelerado, ele também permite o produtor saber sobre o armazenamento, longevidade das sementes e resistência. Ou seja, o quanto a semente vai ter de vida longa e não vai ter perca nem no armazenamento e nem quando for levado a campo. Essas aqui são as referências apresentadas no meu trabalho. Obrigado.